Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou falar de como que foi a minha quaresma. Será que eu consegui fazer tudo direitinho? Bem, lá no começo da quaresma as coisas estavam indo tudo bem. Eu fiz no meu diário, né, escrevi os propósitos de penitência e mortificação, né? Tava indo tudo bem. Até que o que aconteceu durante essa quaresma? Bem, primeiro vamos falar do que deu certo nessa quaresma. Deu certo nessa quaresma que eu tinha prometido para vocês de rezar, né, de ler o salmo, na verdade, de ler o salmo todos os dias. Então, durante 40 dias nós lemos 150 salmos. Foram 150 salmos e eu já estava muito feliz com isso, né? Porque eu comecei a ler um pouquinho antes, é verdade, da quaresma, mas foi necessário que eu tinha que gravar um pouquinho antes. Era bom que tivesse essa leitura antes, né? Começasse a gravar o vídeo antes, até porque, tipo, quarta-feira de cinza é um dia de jejum, e nesse dia de jejum geralmente dá tremedeira, é um dia que eu queria fazer minhas orações pessoais, então eu fui preparando as coisas um pouquinho antes, mas não tão antes para dizer assim, antes da quaresma estava tudo gravado. Então sim, durante a quaresma eu li salmos, né? Eu li salmos e fiquei muito feliz porque consegui fazer essa meta em conjunto com vocês. Até aí, tudo bem, né? A outra meta que eu tinha, essa era a meta pública, né? Que eu fiz e publicamente, durante a quaresma a gente não fala assim, né? É bom não falar qual é a sua meta, porque senão dá a impressão que você está se ostentando e tudo mais. E nesse caso, eu agora que já passou a quaresma 2024, eu vou contar alguns dos propósitos que eu fiz. Então, assim, rezar com o livro da quaresma, que é esse daqui, né? Esse é 24, Retiro Quaresmal. O livro até que foi bom, o livro era maravilhoso, mas, tipo, eu tô gravando na segunda-feira de Páscoa. Ontem foi Páscoa e tá aqui. Não consegui ler todo, meditar todo. Infelizmente, atrasou muito algumas leituras, então ainda faltam alguns dias para terminar a meditação. Né? Pretendo fazer isso hoje, mas assim, a quaresma acabou e eu não terminei de ler o livro. Por quê? Eu não consegui meditar, porque fora gravar os vídeos dos salmos, o que aconteceu? Uma sobrecarga. Eu não tinha pensado nisso, né? Pensei que daria conta. Então, fora gravar os salmos, tinha a meditação que eu fazia aqui no Palavra do Dia. E as leituras que eu já faço. Leitura de literatura, leitura de coisa religiosa, então eu já estava fazendo isso fora minha vida, né? Que aí isso engloba lavar, passar, cozinhar, né? Enfim, viver. Então esse livro meio que ficou sempre atrasando, aí eu corria, fazia as meditações, e é muito bom porque propõe a gente entrar naquela cena do evangelho e é em cima da liturgia diária, né? Então era muito bom meditar 2 vezes de forma diferente. Então eu meditava sozinha no Palavra do Dia e nesse livro tinha outras propostas. Então foi bom para mim? Foi, mas eu não consegui fazer tudo no tempo certo. A segunda coisa era caminhar todos os dias rezando o terço, né, para ajudar a combater a minha gula, para ajudar, né, a combater o sedentarismo, né? Eu sempre falo aqui, eu sou obesa, então eu estou lutando contra isso, né? Porque tem a questão física, mas também tem a espiritual. E eu só consegui sair um dia. Aí foi um sábado que tem até vídeo aqui que eu saí e foi o único dia, mas a meta já existia, né? Naquele dia que eu saí no sábado foi muito bom, mas já existia.
essa meta. Não foi que naquele dia eu saí à toa. Já existia essa meta de sair, caminhar e, né? Mas não aconteceu, só fui uma vez. E outra também, né? Algumas coisas aqui são pessoais, mas, por exemplo, ler o Diário de Santa Faustina às sexta-feira, era só em sexta-feira. Era só na sexta-feira ler o Diário de Santa Faustina. Mas como eu disse, né, eu já estava sobrecarregada, já estava lendo outras coisas, então simplesmente passou batido, né? Não li o Diário de Santa Faustina eu não leio o Diário de Santa Faustina assim, como se fosse um livro da sorte. Eu tô lendo o Diário de Santa Faustina já faz um bom tempo e eu leio desde a página 1, página 2, página 3, é assim que eu leio. Medito, choro, rezo, né? E a minha proposta era fazer isso porque em outras quaresmas eu rezei. O meu livro de rezar foi o Diário de Santa Faustina e foi muito bom espiritualmente para mim. Mas, de fato, eu não li nem um dia sequer. E outra coisa era ler o Cordeiro de Deus antes da Semana Santa. Por que eu estou colocando isso? Porque realmente eu estou lendo, né? Deu uma fase boa aí, que eu já li mais de 30 livros de janeiro até março. Ah, porque você está desempregada, mas antes eu também estava e não conseguia ler tão rápido. Mas agora clicou alguma coisa em mim e eu estou conseguindo ler. E esse livro, né, é bem grosso e não, como eu disse, estava sobrecarregada com as coisas e eu não consegui fazer a leitura dele, mas eu queria muito, muito mesmo ler, né, pelo menos o final, que é justamente a paixão do Senhor. E foi o que eu fiz. Eu sou muito 880. Então, ou você lê o livro inteiro ou não lê, e aí com isso... Espera um pouquinho aqui. E aí com isso, vocês vão ouvindo eu falando. E aí com isso, minha gente, eu realmente não conseguia, né? Se eu não é para ler, então eu não vou ler se eu não consigo ler tudo. Então eu não li isso tudo e li só o último capítulo, que é Crucificação e Morte de Jesus. Inclusive eu comecei a ler na quinta-feira e terminei no domingo. E aí no domingo, além mesmo sendo Páscoa, né? Nesse capítulo aqui tem falando sobre a ressurreição, sobre o que acontece depois que Jesus morre. Então, assim, é um livro, esse capítulo aqui, né, do livro é maravilhoso. Inclusive, se eu não me engano, naquele livro do filme do Mel Gibson, ele usa, né, como referência também esse livro. E aí, assim, eu lendo, eu cheguei a ouvir O Osso de Jesus Está Lá. É uma leitura muito, você lê e você está lá, sabe? É um livro muito bom, muito forte. Inclusive, eu partilhei nos stories parte das leituras e ainda tem coisa para compartilhar. Mas o que aconteceu, né? No domingo, simplesmente faltou luz e foi aquela coisa, né, maravilhosa, sem luz, o celular descarregado, não dava para postar, né? E aí foi aquela coisa toda, né? E não consegui, mas eu vou, mesmo que já passou a quaresma, eu vou, como se diz, vou postar para vocês nos stories alguns trechos, inclusive, que fala de Nossa Senhora. Achei belíssimo, belíssimo, belíssimo. E a gente reza o tempo inteiro essa oração e não faz ideia de como que Nossa Senhora realmente usava essa frase orante o tempo inteiro, né? Bem mansa e humilde mesmo. Outra coisa que aconteceu em relação à minha quaresma foi esse livro que eu tô lendo, a coleção do Augusto Cury. Tem vídeo no canal que vai ser lançado ao longo do tempo. Conforme eu fui lendo, eu fui já editando para não esquecer o conteúdo, né? Eu já fui fazendo vídeo falando sobre, e esse aqui, número 4, é sobre a paixão do Senhor. E justamente, né, porque eu comecei a ler em janeiro vários livros, e esse aqui
quando chegou no quarto, estava em fevereiro. Ele era um livro muito pesado, é um livro muito pesado, vai ter uma resenha sobre ele. E aí, simplesmente, antes da quaresma, eu parei de ler esse livro. Quando chegou no final, assim, antes da Semana Santa, eu falei, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que terminar de ler esse livro, porque faltavam umas 20 páginas. Então, assim, eu meditei a paixão do Senhor. Basicamente, eu estou meditando a paixão do Senhor desde janeiro, quando eu comecei a ler essa coleção, Análise de Cristo. E foi engraçado isso, né? Porque eu meditei tanto antes e quando chegou durante a quaresma, mesmo eu não meditei a paixão. Eu só meditei a leitura, só meditei os salmos. E aí é que tá, você que meditou comigo os salmos, tem uma coisa muito interessante que diz aqui nesse livro, a Ana Catarina Emmerich, ela vai dizer o seguinte, que Jesus quando está na cruz, né, coisas que não estão no Evangelho, o tempo todo rezava, e ela fala de coisas que não estão na Bíblia, né, porque ela é tirada, assim, ela tem uma visão daquelas coisas que nem tudo foi postado, então ela sabe de coisas que estavam sendo pensadas. Jesus deixa ela ouvir o pensamento e a conversa entre ele e Nossa Senhora e tal. E Jesus rezava salmos o tempo inteiro. Não só aquela, porque existe salmos que realmente está lá na Bíblia, que Jesus disse, mas ela falou, e ele rezava salmos o tempo inteiro. E seria muito assim, lógico, da gente falar assim, mas qualquer um hoje pode saber disso e tal, né? De repente ela... Mas, gente, ela escreveu esse livro, essa visão dela, ela nasceu em 1700 e bolinha. Naquele tempo, a comunicação na igreja e no mundo não era das melhores. Então, assim, e ela nasceu numa cidadezinha pobre, ela não tinha acesso a esses estudos todos. Entendeu? E as visões, ela estava sempre acamada. Então, realmente é uma coisa assim divina, porque muita coisa está na Bíblia, mas tem muita coisa também, muito mais coisa que não está. E essa leitura final que eu fiz da quaresma, assim, me ajudou muito, assim, foi muito boa, foi muito bonita, né? Tô doida para ler o livro inteiro, mas agora eu já li o final, que é a Paixão de Jesus, né? Então, assim, minha quaresma... nessa questão de propósito, vocês viram que eu escorreguei bastante. Tem ainda outras propostas que eu não li, que eram questões mais pessoais, né? Questões mais pessoais da minha vida, que eu não, sinceramente não preciso contar aqui, mas de coisas que eu sei que eu preciso melhorar e que eu botei como meta, né? Da quaresma, fazer ou deixar de fazer tal coisa para poder me ajudar a ser santa. Né? Me ajudar a buscar a santidade, me ajudar a fazer a vontade de Deus. E aí, realmente, eu deslizei muito, não consegui fazer. Eu fiz 7 metas e não fui bem nessas 7 metas, né? Você não rezou o terço andando, então não rezou o terço. Eu rezei o terço, só não andando, né? Pela rua, pelo bairro, indo de um bairro para outro como eu queria fazer, né? Mas, enfim. E durante a quaresma aconteceram algumas coisas, né? Primeiro que estava em gravação os salmos quando eu perdi minha voz. E foi um desespero, porque eu não conseguia gravar sem ter uma crise de tosse, porque dentro dessas mudanças de tempo que teve, de uma hora tá 40 graus, outra hora tá 20, outra hora tá fresquinho, 18, e aí de repente no dia seguinte 40 graus de novo. E eu fui resistindo até quanto que eu pude, até que teve um ato penitencial lá na igreja. Eu fui, né? E era um dia de chuva, eu fiquei muito feliz de ter ido, não me arrependo de ter ido. E foi um dia muito chuvoso, e naquele domingo também faltou luz. Depois, né, que eu voltei da missa, faltou luz no começo da manhã, né, no final terminando a manhã faltou luz e só voltou meia-noite. Então, assim, e naquele dia eu saí debaixo de chuva,
a roupa, né, deve ter molhado, deve ter grudado. Porque assim, eu tava com casaco e tudo mais, mas é aquela coisa, né? Choveu, tava no ar-condicionado na igreja, depois voltei, né? Foi um dia bem cansativo. E depois disso, uns 3 dias depois, eu comecei a tossir e perdi a voz. E aí eu fui rezando, falei, Senhor, o salmo tá acabando, né? Que eu gravava antecipadamente, então tinha tinha uns cinco salmos. E aí quando tava chegando perto, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? E eu pedindo ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero nem a voz pra mim, é só pra gravar os salmos. E de fato eu gravei os salmos ainda tendo muita crise de tosse, aí parava, bebia água, respirava. Foi com muito sacrifício e com a bênção de Deus. E mediante esse desespero todo, eu pensei, nossa, por que não gravar o próximo, continuar lendo, né, a palavra, a leitura da Bíblia? Por que não continuar gravando, né? E aí, assim, a primeira coisa foi esse tempo que eu fiquei uns 15 dias bem mal, na verdade. Uns 5 iniciais, tossindo muito, sem voz. Depois fiquei uns 15 dias mesmo, que eu me entupi de chá, de xarope, remédio para poder melhorar. Mas foram 15 dias complicados. Aí quando isso melhorou, né, a gente tá tudo bem, tá indo, aí a gente recebe a notícia que minha mãe foi chamada no trabalho e de repente voltou, né, com a cara bem abatida, tinha sido demitida, assim, do nada. E aí foi um choque, né? Quaresma é sempre esse tempo de coisas assim complicadas acontecendo, né? E na vida de alguns amigos meus, algumas complicações acontecendo, e eu olhava para tudo que é lado e falava, meu Deus do céu, né? Realmente é uma provação. E na vida de pessoas que pelo menos, né, acreditam em Deus, pessoas que levam a sério as coisas da igreja. Então, assim, vendo as pessoas ao meu redor de fé acontecendo alguma coisa, eu falava, a reprovação tá forte, né? Então, assim, a minha quaresma, ela foi bem pesada. E aí eu tava pensando, né? Quando eu não era da igreja, que quaresma, Semana Santa, pra mim era qualquer mais um dia, um feriadão. Era muito fácil, era muito tranquilo, não tinha provação, não tinha nada, era tudo muito bem, tudo muito ótimo, que a minha alma já estava mesmo, né? Inclinada para o inferno, eu já estava em pecado mesmo, então o demônio era feliz, né? Para que ele ia me tentar se estava bom para ele eu daquele jeito, né? Mas quando eu comecei a caminhar na fé católica e comecei a levar a sério a quaresma, as penitências e tudo mais, aí eu nunca mais tive uma quaresma assim fácil, né? Nunca tive uma quaresma fácil. E fico feliz, porque isso quer dizer que realmente eu estou no caminho certo. Mas não quer dizer que isso é fácil e que nem é tranquilo, né? Então, tipo, domingo, agora, né? Que aconteceu? O domingo de Páscoa e faltou luz. Domingo de Páscoa e faltou luz. Então, né, eu falei, uai, já não terminou a quaresma? Para com isso. Para com isso, tentação, para com isso, dificuldade. Mas é mais ou menos assim, né? Mas é que não é só o cristão católico, não é só na quaresma, né? As tentações e as dificuldades são sempre. Mas eu tava assim, refletindo isso, né? E lendo A Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, né? De Ana Catarina Emmerich. Eu cheguei a uma conclusão muito óbvia, né? Mas às vezes a gente precisa, né? Chegar a essas conclusões óbvias, que é tipo um despertar interior, que a gente já sabe, mas às vezes a gente precisa reanimar essa ideia na cabeça, né? Aí a gente vê, nossa, ela teve as visões lá de Jesus, viu coisas que, né, só quem tava lá poderia ver e contou pra gente e tal. Poxa, aí assim, uma hora ou outra vem na cabeça o quê? Né? Nossa, eu queria ser ela, queria ter as visões dela, mas a gente não quer ter as dores que ela teve, não queria ter assim, as penitências que ela passava, as provações que foram muitas,
né? Assim como Santa Faustina, também sou devota de Santa Faustina, e como que essa mulher sofreu, né? Não é à toa que é santa. No caso da Ana Catarina é beata, né? Tá aí para quem sabe um dia vire santa. Mas no caso de Santa Faustina, né? Quantas humilhações, quantas dificuldades. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas Deus não exigiu de mim algo a mais, porque dos santos ele exige algo a mais, né? Os santos assim, que toda a igreja sabe, né? Que é santo, porque muitas pessoas no meio de nós têm uma vida simples e um dia morre e vai para o céu, né? E como o Papa Bento XVI dizia, né? Existem muitos santos que nós não conhecemos os nomes, que são essas pessoas que estão no dia a dia fazendo bem, rezando, só que não fica anunciando por aí. E, enfim, né? Aí tem essa questão do sofrimento deles, né? Dos santos e tudo mais, a gente não quer. Mas a gente quer, assim, tipo, a parte maneira. Ai, que legal! Eles, nossa, tal santo voa, tal santo levita, tal santo tem visão. Ai, que legal! Né? Mas o custo disso é muito sofrimento. E eu fiquei pensando que Deus nem exige essas coisas de mim, né? Não exige muito sofrimento, não exige, assim, comparado ao que a gente vê dos santos, não exige quase nada. É só, assim, um arroz com feijão da fé. E nem isso eu consegui fazer, e nem isso eu consigo fazer, porque é o tempo inteiro escorregando, é o tempo todo não dando conta das coisas. E eu fiquei pensando, mas é uma vergonha na cara. Como é que uma pessoa dessa ainda quer olhar para um santo, para um beato e falar assim, ai, queria ter uns dons desse, mas você não está dando conta com os dons que Deus te deu para fazer o arroz com feijão, menina? Cai na real. Aí eu fiquei com esses pensamentos falando assim, é mesmo, né? E tava sem luz, aí aquele calor, e me veio uma oração. Eu falei assim, ô Senhor, obrigada. Que esse calor é do sol e não do inferno, que eu nunca tenha que sentir o fogo do inferno. E essa foi minha oração mais sincera que eu fiz ontem, né? Assim, das orações livres. Porque é verdade, né? É verdade. E a luz só ia voltar às 6 da tarde. E graças a Deus voltou 1h30 no auge do calor, né? Porque a gente já estava aqui passando mal de tanto calor que tava e sem ventilador. Gente, não é fácil não. Mas então foi isso, né? Minha quaresma foi assim, né? Ah, ainda tem mais uma coisa. Eu ia fazer um propósito de me vestir mais humilde, com uma roupa mais quase rasgada, sabe? Assim, para passar aquela humilhação. E aí eu vi um vídeo, eu sempre esqueço o nome dela, meu Deus do céu, mas, ela é uma missionária da Canção Nova e ela falou para fazer ao contrário, né? Eu falei assim, não, gente, vamos se arrumar melhor para Jesus e tal, de vez de sair esculhambada. E eu comecei a fazer esse propósito de toda vez que eu saía, independente de se ir para a igreja ou não, de me arrumar melhor, né, de botar um brinco, que no meu caso eu sou um desastre. Faz muito tempo que eu fico assim, é difícil eu botar um brinco, geralmente eu saio sem botar o brinco, geralmente eu uso a mesma roupa. Então assim, eu tentei, né, esse foi um dos propósitos que não era meu, mas que eu falei, ah, que legal. Né? E aí realmente eu lembrava, né? Ah, não vou botar tal roupa, vou vestir uma roupinha melhor. E para mim foi um sacrifício, porque eu gosto muito de sair lisa e aí foi um autocuidado, sabe? Foi um autocuidado e eu percebi que o amor de Deus também passa quando a gente se cuida, né? É lógico que eu já sabia disso, mas quando ela fez esse propósito, eu achei muito interessante porque eu estava numa fase que talvez o me vestir mais simplesinha demais não fosse bem, né, uma penitência, seria mais um descaso. Depois eu fiquei pensando, seria tipo um comodismo, ó, tô fazendo uma penitência de me vestir simples, né? Porque na verdade eu já estava bem largada. E aí eu falei assim, olha só como é que Deus suscita coisas, né? Como é que a gente vai... Deus vai falando e a gente vai vendo os sinais através dos irmãos. E
é isso, né? Então a minha quaresma foi assim. Se eu fosse dar de 0 a 10, eu me dou uns 3, porque eu não consegui assim fazer algumas coisas que eu considerava assim central para melhorar na fé e tal. Mas é aquela coisa, a quaresma acabou? Acabou! Mas só que as penitências não. Eu não preciso falar, agora eu só faço penitência ano que vem, né? E os propósitos também que eu me coloquei a fazer, eu também posso voltar a fazer, né? Eu preciso me organizar e fazer, não tudo de uma vez, mas posso fazer. Inclusive aqui para o canal, é uma vontade que eu tenho de fazer com frequência a meditação do Diário da Santa Faustina, rezar o texto da misericórdia, né? É uma vontade que eu tenho, mas ainda não consegui me organizar, porque eu quero fazer meditação em cima do que eu tô lendo e não assim de pegar aleatoriamente na internet. Eu tenho um diário, eu faço a meditação, né? Então é isso, né? Tem muita coisa que eu quero fazer. E se eu não tô conseguindo fazer agora, né? Se eu não tô dando conta de tudo, tudo bem, né? Mas pelo menos que o que eu faço agora eu faça com firmeza, né, e direitinho. E é isso, então minha quaresma eu dou nota 3 para mim mesma, porque realmente eu senti que eu não foi a melhor quaresma que eu tive, também não foi a pior, mas realmente é como se eu estivesse andando sem sair do lugar, né? E é isso, né? A vida espiritual, né? A vida espiritual é um combate diário. Então, minha quaresma termina, né? Terminou aí, não gostei, queria ter sido bem melhor, mas vamos ver, né? Os próximos dias, aí também eu não posso falar muita coisa, porque realmente eu acabei pegando 15 dias doente, aí atrasou muita coisa, né? Bagunçou muito e a gente tem que estar acostumado com a ideia de que nem sempre tudo vai sair conforme a gente quer e a gente tem que aproveitar, saber lidar com a situação que está, né, daquele jeito e ser santo daquele jeito, né? E foi isso, minha quaresma, né? Quem sabe 2025 seja melhor e melhor do que esperar para o ano que vem, que eu consiga alcançar essas metas ao longo desse ano, né? Talvez diminuir alguns, né? Como se diz, mas a meta é muito alta, talvez algumas coisas, tipo todo dia caminhar. Talvez eu não consiga todo dia caminhar, mas pelo menos 2 vezes na semana, né? É porque assim, eu sempre fazia minhas metas e eu tinha o meu diretor espiritual que ele ponderava o que estava bom, o que não estava bom, se era muita coisa, se não era muita coisa. E aí já tem um tempo que eu tô sem meu diretor espiritual, né? E aí eu meio que tô por conta e às vezes eu acho que eu tô sendo preguiçosa, tal, falta alguém botar assim uma dosagem, né? Alguém especial como diretor espiritual para botar a dosagem certa, né? Nas minhas penitências e tudo mais. Mas então é isso, pessoal. Como que foi sua quaresma? O que vocês acharam da minha? Eu sei, né? Que eu botei muita coisa. Isso eu tenho certeza que sobrecarregou. Eu devia ter feito uma coisa só e teria feito bem melhor, né? Que aí eu não ia ficar o tempo inteiro estressada pensando, mais um dia que eu não fiz tal coisa, né? Mas quando eu fiz, eu pensei que realmente eu daria conta. Não deu, mas tudo bem, né? Então você me conta aí como foi sua quaresma e até a próxima, pessoal. Tchau!